Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu quero tratar com você da análise do livro de Jonas, capítulo 4, versículos 8 e 9. Fique ligado, Deus quer falar com você através desse vídeo. E não deixe também de acessar o nosso blog www.pregadorlucas.com, artigos sobre teologia e psicologia. Acesse, confira e seja edificado por Deus. Vamos ler? Diz assim: aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, de sorte que ele desfalecia. Pelo que toda a sua alma desejou morrer, e disse: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável essa tua ira por causa da bobeira? Disse ele: é justo que eu me enfade a ponto de desejar a morte. O texto começa com as palavras aparecendo o sol. O que é o sol? Sol é a principal estrela do sistema solar. O Sol, ele foi criado também por Deus, seja diretamente, seja através de todo um processo cósmico, mas o que importa é que Deus criou todas as coisas, criou os céus, criou a terra. Deus, ele está no controle de todas as coisas. Deus mandou um vento calmoso oriental. Aqui nós vemos Deus, o Criador, ele envia um vento. O vento no Novo Testamento é também um dos símbolos do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É muito importante que nós tenhamos a presença do Espírito Santo em nossas vidas, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, porque o Espírito Santo, ele nos ensina, ele nos orienta e ele nos guia. Quando nós estudamos pneumatologia, nós aprendemos a respeito do Espírito Santo. Nós nos aprofundamos no estudo da pessoa do Espírito Santo. É muito importante nós termos a sua presença real, a sua presença viva. Isso faz toda a diferença no nosso dia a dia, nos nossos projetos, nos nossos sonhos, em todos os nossos anseios. Um vento calmoso oriental. O vento oriental é aquele vento que vem do deserto, um vento muito seco e que vai incomodar bastante o profeta Jonas. De sorte que ele desfalecia. O sol para Jonas foi tão forte, mas tão forte, que ele começou a perder as suas forças. Desfalecer significa perder as forças, enfraquecer. Tão forte que era o sol. Às vezes você mora em alguma região que o calor é muito grande. Você tem uma ideia de como mais ou menos foi isso que Jonas passou. Pelo que com toda a sua alma, a palavra alma é a parte imaterial do ser humano, é a psique, é onde estão os pensamentos, as intenções. Lembrando que, segundo a teoria tricotômica da antropologia bíblica, o ser humano ele é constituído de corpo, alma e espírito. A alma é a parte imaterial. E Jonas ele vai ter um desejo tão profundo, tão forte, desejo este causado pelo sol, por aquela situação difícil que ele estava passando, que ele vai desejar com a sua própria alma. O texto usa a palavra alma. Aqui tem o sentido de um desejo muito profundo. Por isso que a Bíblia, o texto bíblico utiliza esta expressão. E disse: melhor me é morrer do que viver. Nós vemos aqui o desejo de morte. Nós vemos aqui um desejo de morrer. Algo parecido que aconteceu com o profeta Elias. Esse desejo nós temos que tomar cuidado. Algumas pessoas dizem assim: mas Deus pode perdoar o suicídio, porque desejar a morte pode levar a pessoa a suicidar-se. E algumas pessoas dizem: mas Deus pode perdoar o suicídio, porque a pessoa pode estar em um caso grave de depressão. Isto é verdade, existe essa possibilidade de Deus perdoar, mas é uma possibilidade
muito arriscado. Por isso que eu não ensino ninguém falando que não é pecado. Eu ensino sempre que é pecado, porque em regra é pecado. Essa situação de Deus perdoar é uma situação excepcional em alguns casos, em algumas situações, porque cada caso é um caso. Porém, isto é muito arriscado, nós temos que tomar muito cuidado. É como você entrar em um avião que tem 90% de chance de cair. É mais ou menos isso. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. O suicídio, ele é pecado. Tem algumas situações específicas que Deus pode perdoar? Pode. Mas não basta só a pessoa ter depressão, porque, por exemplo, depressão, existem graus de depressão. Deus também vai analisar se a pessoa poderia ter prevenido aquela depressão ou não, se ela poderia ter buscado ajuda ou não, feito algo ou não para evitar que ela chegasse ao extremo do suicídio. Deus analisa várias questões, várias situações que estão ao redor daquele ato, daquela situação. Por isso existe essa possibilidade, mas é uma possibilidade excepcional e a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente ensina e com aquilo que a gente fala. Suicídio, em regra, ele é pecado. Se você está sofrendo de depressão, se você está desejando a sua morte, assim como o profeta Jonas, procure ajuda, procure auxílio médico, auxílio de um amigo, auxílio de um pastor, de alguma pessoa que possa te ajudar, de preferência uma ajuda especializada. Então disse Deus a Jonas, profeta Jonas. Jonas significa pomba. Mais uma vez aqui um símbolo do Espírito Santo. A pomba também simboliza o Espírito Santo de Deus, simboliza a paz, a pureza, a santificação. É um símbolo muito bonito da pessoa do Espírito Santo. E olha só o que o profeta Jonas falou. É acaso razoável essa tua ira por causa... Aliás, né, Deus falando ao profeta Jonas. Essa tua ira por causa da abobeira. A abobeira é uma planta que traz abóboras. Disse ele, é justo que eu me enfade ao ponto de desejar a morte. O que aconteceu? Jonas ele não queria pregar para a cidade de Nínive, porque Nínive era uma cidade inimiga do povo dele. Ele não queria de forma alguma pregar para eles, ele não queria que eles se arrependessem, que eles fossem salvos. Ele de forma alguma desejava isso. O que aconteceu? Deus mandou mesmo assim ele pregar, obrigou ele de certa forma a pregar. Ele pregou e depois ele não se agradou mais daquela situação. O que Deus fez? Deus fez nascer uma planta para poder ele descansar, cobrir o sol. E depois Deus retirou essa planta e Jonas não gostou, porque o sol começou a bater no rosto dele e ele sentiu um sofrimento tão grande que ele até mesmo desejou a sua própria morte. Ele começou a desfalecer. E aí Deus utilizou isso como uma lição para Jonas, porque Jonas se preocupou com a vida da planta, mas não se preocupou com a vida das pessoas de Nínive. Ele não queria pregar para aquela cidade, mas Deus mostrou que da mesma forma que ele tinha misericórdia, que ele deveria ter misericórdia da planta, porque Jonas não quis que aquela planta se perdesse, muito mais ele tinha que ter misericórdia das pessoas daquela cidade. Isso vale para você. Talvez você esteja numa situação difícil, passando algum problema, talvez você tenha desejado a morte. Deus ele quer a sua salvação, a sua restauração, a sua transformação. Este é o desejo de Cristo para a sua vida.